Oi, pessoal! Passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma dúvida que apareceu recentemente lá no Instagram, né? Uma solicitação, na verdade, de uma seguidora, uma mamãe que segue lá o canal, perguntando sobre disgrafia e desortografia, para que comentasse um pouco sobre esses dois temas. De fato, realmente, eu fui olhando pelos meus stories, meus arquivos, e pouco falo sobre isso. Uma falha, que bom que vocês pontuaram para a gente poder trazer esse assunto aqui e poder divulgar um pouco mais do que são essas duas patologias. Enfim, vamos lá. Duas patologias pertinentes à área da aprendizagem, né? E que são tanto quanto comuns e que muitas pessoas confundem por conta da terminologia ser tão semelhante. Disgrafia teria a ver com a grafia, com o grafismo. Então, o que é isso? A que remete? A disgrafia é uma falha nesse processamento de escrita, literalmente, né? Então, a forma com que as letras e números se apresentam. A disgrafia, ela tem muito a ver com a pressão exagerada ou a falta dessa pressão, né? Então aquela letra que parece uma letra fantasminha que a gente quase não consegue ler o que está escrito, né? Letras muito pequenas, muito grandes. Então a forma, a pressão, a organização, então aquele texto muito bagunçado, sem muitos marcadores, e da mesma forma isso pode acontecer na área matemática também, né? E a correção, ela é feita sim em consultório, né? Por estratégias aplicadas. Na disgrafia eu costumo usar uma avaliação que eu gosto muito, né? Lá da época dos dinossauros, vocês sabem que eu sou chegada a um dinossauro, né? Então, se chama exame grafomotor. Esse exame, ele vem avaliar justamente esse padrão escrita, né? E dá pra gente, de uma forma consistente, muito concreta, muito clara, a pressão que está sendo feita ao ato motor da escrita, né? Tanto para números quanto para letras. A continuidade de traçado, a fluência desse traçado, e é bastante interessante. Então, é através assim, de traços gráficos e da gravação da criança. Então, você observa também, o que é muito importante, a postura dessa criança ao escrever. O movimento de pinça, de pega, deslocamento de ombro, de braço durante a escrita. É bem interessante, eu gosto muito desse instrumento de avaliação. Já para a desortografia, nós temos uma outra questão. Aí, quando a gente fala de desortografia, vamos voltar lá na essência da palavra. Ortografia. Então, uma falha na ortografia. O que é ortografia? É a habilidade de escrita correta dessas palavras, né? Então, antes era a forma na disgrafia, agora vem a forma correta, adequada de se escrever na ortografia. Então, a ortografia, ela tem muito a ver com as regras de escrita, né? Ela tem muito a ver com os marcadores de letra maiúscula, letra minúscula, tá? Isso também envolve ortografia, porque são marcadores importantes para você definir início, final de frase, né? E retomada de assunto, organização de seu texto, tá? Quando eu uso dois R's, quando eu não uso, quando eu uso C cedilha, quando eu uso S. Então, todas essas convenções ortográficas da nossa língua, né? Um tanto quanto difícil de avaliar nos casos precoces. Por quê? Porque as crianças, até o segundo ano, elas estão aprendendo ainda, né? Dando conta do que são essas revisões ortográficas. Então, seria natural que uma criança nessa idade apresentasse, ou nesse período escolar, apresentasse dificuldades nesse quesito. E aí, como que a gente avalia e intervém de uma forma precoce? Avaliando justamente as outras questões, né? Então, são só para as regras mesmo que ela não dá conta? Como estão as funções dos marcadores textuais, né? Como eu falei, os inícios de frase, como está a organização desse texto, né? E, principalmente, submeter a criança a uma avaliação de processo de leitura e escrita, né? Então, a avaliação que a gente usa, que a gente faz uso, né, usualmente para avaliar nossos pacientes em processos de leitura e escrita, seja primeiro ano, segundo ano, seja alunos mais velhos, né, educando os mais velhos, a gente vai utilizar nessa criança em qualquer faixa etária, porque a partir do processo de alfabetização, a gente já tem instrumentos muito adequados para esse tipo de avaliação, né? É mais precoce que isso. Daí, dentro do desenvolvimento natural da criança, avaliar questões de lateralidade, movimentos de pinça e pega, avaliação global motora, entendeu?
A gente pode sim, ao longo de todo o desenvolvimento da criança, mesmo que precocemente, já estimulando essas áreas, avaliando para a gente evitar que processos futuros, né, venham a acontecer. É muito difícil a gente inibir todo o processo, mas a gente consegue sim diminuir prejuízos à frente, né? O importante é o olhar atento a essas falhas que acontecem muitas vezes, aquelas crianças mais estabanadas, mais agitadas, que não dão conta de organizar seu material, né? Que sempre esquece alguma coisa, que nunca sabe onde está, o que está precisando, né? Dificuldade nessa lateralização, até 6, 7 anos as crianças estão conquistando isso, que é direito, que é esquerda, qual é o meu domínio, né? Então observar isso. Se a criança está com 5 anos ainda está confundindo muito, confundindo não no sentido de nomear, confundindo no sentido de utilização mesmo. Eu não sei qual é o meu lado bom, qual o lado que eu sou melhor. Então, ora eu como aqui, ora eu como aqui, ora eu escrevo aqui, ora eu escrevo aqui, né? Começar a trabalhar um pouco essa definição. Não de forma a influenciar isso, mas de forma assim a estimular. Então, se ela está utilizando massinha de modelar muito mais com a mão direita, quando ela for escrever e por hora pegar a esquerda, coloca na outra mãozinha, vê se ela vai ser melhor para você, vê se ela tá mais forte, vê se ela trabalha com mais habilidade, vê se ela te ajuda mais. Então, tem várias formas da gente ir orientando essa criança, né, a fim de estimular sem interferir diretamente nesse processo, né? Sem permear para que a gente tipo force uma barra, porque eu quero que escreva com a direita, porque vai ser mais fácil a vida dela. Não existe isso. A vida dela vai ser fácil da forma que ela tiver maior habilidade, né? E da forma que ela sofrer estímulos e absorver esses estímulos de uma forma positiva que a façam desenvolver, tá bom? Então, espero ter esclarecido um pouco do que é a avaliação e o processo da disgrafia e da desortografia. Tendo dúvidas, coloca nos comentários. Gostou desse vídeo? Curte e não esquece de compartilhar com seus amigos. Um grande beijo e até a próxima!